O presidente Michel Temer deve sancionar nos próximos dias o projeto aprovado na semana passada pela Câmara e que permite a terceirização em todas as atividades das empresas privadas e também no setor público. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui na Jovem Pan com a advogada especializada em Direito do Trabalho, doutora Maria Lúcia Benhame. Doutora, tudo bem? Obrigado pela participação aqui na nossa programação. Olá, boa tarde para os seus ouvintes também. Bom, doutora, no cotidiano do trabalhador, na vida do trabalhador, o que muda com esse projeto da terceirização? É claro que não dá para prever aí uma onda de terceirizações, mas de qualquer forma, com a regulamentação desse tema para as empresas, o que é que muda em relação ao trabalhador? Então, na realidade, primeiro a gente tem que ver o seguinte: isso foi aprovado na Câmara, mas ainda não foi sancionado. Então, ela não está em vigor ainda e a gente não sabe se ela vai ser sancionada pelo presidente sem nenhum veto ou com algum veto, enfim. Então, na realidade, é uma expectativa do que possa vir a acontecer. Não é exatamente, não quer dizer que o texto final aprovado ele vai ser publicado como lei, Claro. tá? Esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto que está gerando insegurança jurídica é que a gente tem a possibilidade da votação do PLC 30, que está no Senado, e que tem algumas normas conflitantes com esse outro projeto. Então, a gente ainda está numa situação meio de limbo, ninguém sabe bem o que vai acontecer. Considerando o texto final aprovado, supondo-se que ele vá ser sancionado sem nenhum veto, tá? Ao contrário do que as pessoas estão dizendo, eu também não acredito numa onda de terceirização. Acho que as empresas todas têm uma estratégia de gerenciamento das suas atividades que eles consideram como essenciais, que eles não terceirizam, então não vejo uma grande onda. Segundo, o projeto, ele não mexeu na CLT. Então, o que o projeto faz? Ele dá uma segurança para a empresa de que ela pode terceirizar várias atividades, seguindo o que está ali descrito, né? Mas o gerenciamento dessa terceirização, ela vai ter que continuar sendo cuidadosa, ela não vai poder gerar um entendimento de uma fraude a ponto de gerar um reconhecimento de vínculo empregatício. Então, eu não vejo motivo para tanto alarde, porque os artigos da CLT que caracterizam a relação de emprego e que consideram que qualquer fraude contra isso gera nulidade do ato, não foram atingidos pelo projeto e pela lei que vier a ser publicada. Ou seja, os direitos trabalhistas, férias, Continua décimo iguais. terceiro, não há nenhuma mudança em relação a isso, né? Não, ninguém mexeu na CLT. Agora, e as centrais sindicais, é claro, reagiram de forma bastante intensa, dizendo que isso tira direitos do trabalhador. Então, na verdade, não é bem assim, né? Não, na realidade, o que acontece? Em relação à CLT, lei, tá? Lei seca, não mexeu em nada. O que pode acontecer? Pode haver uma movimentação da questão da representação sindical. Por quê? Se eu tenho uma empresa metalúrgica e eu tenho um funcionário do almoxarifado, ele é metalúrgico, tá? A partir do momento que eu terceirizo esse setor, não estou nem falando, vai aproveitar as mesmas pessoas, não. Eu contrato uma empresa de logística que vai, inclusive, ter o depósito externo. E essa empresa vai gerenciar o depósito para mim e a movimentação dessa carga. Essa pessoa metalúrgica que trabalhava lá, se ele não for ser aproveitado na empresa em outro setor, ele vai deixar de estar representado pelo metalúrgico. Ele vai procurar emprego numa outra metalurgia ou não, mas todo um setor vai migrar para um sindicato da atividade, sim, daquela prestadora, que é logística e movimentação de carga. Essa é a questão das centrais. Pois é, o grande medo dos sindicalistas é justamente perder um pouco dessa influência junto ao trabalhador. O poder deles ali, a dimensão do alcance deles vai ficar mais reduzida Isso. com a regulamentação da terceirização. Exatamente. Não quer dizer que vai todo mundo para um sindicato que é super fraco. Não é isso. Você pode, às vezes, até migrar de uma empresa, vamos supor, uma empresa que seja hoje comércio. Vamos supor que ela comercialize máquinas. E ela tem um setor que faz a manutenção dessas máquinas. Se essa manutenção for terceirizada, a empresa que for terceirizar a manutenção, ela vai ser ou uma empresa que vai estar ligada ao sindicato dos técnicos,
do estado de São Paulo, por exemplo, se for em São Paulo, ou dependendo da atividade, se houver uma fabricação, alguma coisa nesse esquema da manutenção, ela pode até ser um metalurgia. Então você pode migrar de um sindicato que hoje entende-se que tem menos, entre aspas, direitos, porque está adequado à efetiva categoria, né, que ele representa, a realidade daquela categoria, ela pode ir para uma outra categoria que de repente tem uma realidade nas demais empresas em que ele vai ter mais benefícios. Então, a mudança não significa precarização, não significa perda de direitos e jamais a CLT foi revogada. As empresas vão ter, sim, que ter muito cuidado no gerenciamento da terceirização, que agora está embaixo de um holofote, né, e gerenciar realmente como uma terceirização, uma prestação de serviços efetiva com uma empresa séria e que vai gerenciar essa mão de obra. O tomador não pode, ele querer gerenciar essa mão de obra, senão ele atrai para ele o vínculo empregatício. Agora, só para a gente poder concluir, o governo espera que com a regulamentação da terceirização haja uma oferta maior aí, até de postos de trabalho temporários. A senhora acredita também que essa abertura de vagas vai acontecer? Essa medida deve ajudar a reduzir o problema do desemprego também? Então, na realidade, o que acontece? Em termos de trabalho temporário, não houve grandes alterações a não ser em relação ao prazo, né? E hoje a gente já tem um prazo mais elastecido com uma autorização do Ministério do Trabalho. O que eu acho que pode acontecer é que o que acontece na terceirização, e isso eu percebo verificando a realidade de clientes que terceirizam e não terceirizam, né? Quando você tem uma terceirização, você acaba, numa situação de crise, mexendo um pouco naquele contrato da tua empresa prestadora, fazendo alguma redução de custo, alguma coisa assim. E acaba que as empresas não demitem automaticamente. Se você tem uma estrutura verticalizada, se você não tem trabalho naquele setor, você vai demitir. Então, eu acho que pode até servir como uma preservação de emprego, né, num momento de crise, porque você faz uma renegociação, como também pode vir a gerar emprego. Por quê? Porque a empresa vai se sentir mais à vontade de poder terceirizar aquela atividade com uma empresa correta, que vai contratar pessoas para fazer aquilo, sem o risco daquilo ser anulado pelo tribunal. Mais uma vez, se toda a legislação como um todo for cuidada e houver um gerenciamento dessa atividade, né? Muito bem, é isso. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com a doutora Maria Lúcia Benhame, advogada especialista em Direito do Trabalho. Doutora, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção dos Obrigada. ouvintes da Jovem Pan. Até uma próxima. Até, obrigada. Um abraço.